Boa noite, pessoal. Bom, mais um vídeo na quarentena, né? Hoje a gente está aqui para uma questão um pouco, além de dar explicações para vocês, né? Para que a gente não deixe que as coisas passem em branco, também para ser solidário a um jornalista, um grande economista que se tornou jornalista, Luiz Nassif, que está sofrendo aí uma censura da Justiça do Rio de Janeiro por ter feito uma série de reportagens onde ele aponta vários favorecimentos que o banco BTG Pactual, que todo mundo sabe que pertence ao André Esteves, mas que foi fundado pelo seu Paulo Guedes, e como eu já disse aqui outras vezes e repito, o seu Paulo Guedes é um dos donos ocultos, um dos sócios ocultos do BTG Pactual. O BTG Pactual ele tem tido alguns sucessos, assim, alguns favorecimentos devido ao fato de ter um dos seus ilustres como ministro da Fazenda. Entre esses favorecimentos que o BTG tem tido, recentemente ele ganhou uma licitação para ser com uma empresa que faz parte do seu grupo para ser responsável pelo, digamos, como se fosse o Rio Rotativo, né? O estacionamento da Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo. Como se fosse aqui no Rio aquele rotativo, né? Rio Rotativo. E há mais ou menos um mês atrás, acho que foi 31 de julho, ou 1º de julho, uma coisa assim, ou há mais de um mês, um pouco, o Banco do Brasil fez uma coisa que nunca tinha feito na sua história desde a sua fundação. Todo banco, pessoal, ele empresta dinheiro. E quando ele empresta dinheiro em muita quantidade de dinheiro, para muitos investidores, ainda mais quando são grandes investidores, ele vai criando uma carteira de devedores, que são chamadas carteiras de haveres, que são promessas de recebimento, né? Então, quando você pega o dinheiro emprestado com o banco, você assina uma série de documentos que você se compromete a pagar esse dinheiro posteriormente através de boletos ou através de desconto na sua conta ou de outra forma qualquer que seja. E essas carteiras elas têm um valor muito alto, né? E o Banco do Brasil, para surpresa de muitos, resolveu vender uma carteira de 3 bilhões, aproximadamente, 2 bilhões 970 e poucos milhões, quase 3 bilhões, podemos arredondar. E mais surpreendente ainda que um banco pequeno, porque tem bancos muito maiores, né? Um banco pequeno como o BTG Pactual, que é um banco de investimento, né? Um banco de varejo como o Itaú, como o Bradesco, como o Santander, que são muito maiores, comprou essa carteira por um pouquinho a mais de 10% do valor. Pagou 371 milhões e levou essa carteira. Agora, o Banco do Brasil, engraçado que à época, logo após a venda, né, que foi uma coisa tão vexatória, tão vexaminosa, tão vergonhosa, tamanho a cara de pau, né, que não tem explicação. O Banco do Brasil nunca tinha feito isso, não é uma prática do Banco do Brasil, e de repente quando faz uma monta de 3 bilhões, vem uma carteira de 3 bilhões de haveres, né, de promessa de recebimento, por apenas 10%, acima um pouquinho de 10% do valor. E aí, tanto é que logo depois o presidente do Banco do Brasil inventou que estava com problemas pessoais e pediu demissão. Foi logo em seguida, 2 dias depois ele pediu demissão, né? Talvez prevendo que isso daí não fosse uma coisa que fosse ficar assim, né, passar em branco. Estão tentando fazer com que passe em branco. Mas aí o Luiz Nassif, que é um jornalista respeitado, um cara que já foi editor-chefe da Folha de São Paulo, um cara que tem uma história no jornalismo, que tem um jornal próprio, que é o GGN, ele fez essa série de reportagens investigativas e agora, para nossa surpresa, ele está sendo censurado pela Justiça do Rio de Janeiro. Então eu estou fazendo questão de vir aqui falar, não só em solidariedade a ele, mas para que vocês saibam e repliquem isso, esse absurdo que tem que ser investigado, porque o Banco do Brasil, se ele... E aí que está
a questão mais importante, mais central, ele vem com uma nota dizendo que aquela carteira ela era 98% dela de títulos podres que já estavam como prejuízo. Ou seja, irrecuperáveis. É isso no jargão bancário, no jargão econômico é isso, que apenas 2% seriam recuperáveis. Ora, então, da onde vem o interesse de um banco muito, muito, muito menor, né, para vocês terem uma ideia, de fazer uma comparação? É como se o Banco do Brasil fosse o Sol, tá, em termos de grandeza, e o BTG Pactual fosse Plutão, que nem é mais um planeta. Para vocês terem uma ideia. É como se fosse uma bola de futebol do lado de um grão de areia, mais ou menos isso. Tá? Então, o que causa estranheza é um banco que, se for uma carteira tão podre assim, se o Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, está desistindo porque não tem condições de recuperar, como é que o BTG vai ter condições de recuperar esse dinheiro? Então tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa está estranha. Ou bem essa carteira não é nada esses títulos tão podres e irrecuperáveis, ou o pessoal do BTG ficou maluco. Como eu não acredito que o André Esteves rasgue dinheiro, muito menos o seu Paulo Guedes, a gente tem que ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa muito errada nisso aí. Então, pessoal, é esse o recado de hoje. É uma coisa muito séria. Nós estamos sendo roubados à luz do dia, na cara grande. A grande mídia não fala, porque ela protege o seu Paulo Guedes, porque o seu Paulo Guedes serve à grande mídia, tá entendendo? E a mídia independente, ela sofre censura. Nós estamos sendo roubados à luz do dia. O Banco do Brasil é um ativo do povo brasileiro, pertence ao povo brasileiro, portanto está sendo desmontado, está sendo entregue na mão de ladrovais, contumaz, tá? Que o seu Paulo Guedes está fazendo um papel absurdo de desmontar o Banco do Brasil em favorecimento próprio. Tá? Aliás, eu já disse a vocês aqui que o seu Paulo Guedes tem muitos interesses conflitantes com o cargo que ele ocupa. Não é a primeira vez que eu falo isso para vocês. Então compartilhe esse vídeo que a gente precisa denunciar isso. Um abraço e até a próxima.